Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o Corre Aqui, o podcast para você, corredor, que gosta de boas histórias, que gosta de corrida e que gosta de saber tudo o que acontece aí nesse meio. E antes de eu apresentar meu convidado de hoje, vocês já sabem, quero muito que você siga a gente aí no nosso canal no YouTube. A gente tá Corre Aqui Podcast dentro do canal da Keep Running. Estamos no Instagram com @Corre Aqui Podcast. E se você está escutando a gente pelo Spotify, já deixa 5 estrelas aí. E segue a gente também no Spotify. Meu convidado de hoje, ele é especial, gente. Porque, olha, ele tem uma fama, mas que essa fama pra mim tá toda errada, assim. Porque falam que ele é sério, que ele é bravo. Ele só não é espalhafatoso igual o sócio dele, né? Ele é treinador, coordenador técnico e sócio da MPR Assessoria Esportiva. Bem-vindo, Fábio Rosa. Obrigado. Muito bem-vindo. Fábio, eu adoro começar do começo aqui. Como foi seu primeiro contato com o esporte? Você é um nadador, um corredor, um jogador de futebol? O que você é? Eu era mais normal, talvez. Eu era um adolescente que não fazia nada. Tá. Não fazia nada, enfim, de atividade física regular, disciplinada, enfim. E tomei um tombo de skate, me arrebentei e precisava reabilitar. Comecei a reabilitação, no lugar que eu tinha que fazer a reabilitação, eu parecia o neto de todo mundo, só tinha vovô. Eu fui num primo meu que era médico do esporte na época. Quantos anos você tinha? Tinha 15 anos. Tá. Foram exatos 40 anos atrás, quase 40, 30 anos, 40 anos atrás. Aí ele falou, essa fisioterapia para você não é para os seus avós, não para você. Você tem que fazer musculação mesmo. E aí eu comecei a frequentar o clube fazendo musculação e nadando. E nadar. E quando eu saía da água, quando começava o treino de natação, aí o treinador de natação falou, você não quer vir nadar com a gente aí? Aí eu comecei a nadar. Aí, logo depois do treino de natação, começava um treino de polo aquático. O cara do polo aquático falou, você não quer? Aí eu caí, resumindo, eu caía na água 5 da tarde, saía 10 da noite. Isso aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. E aonde você nadava? Aqui num clube ali no Paraíso, chama Tênis Clube Paulista. Tá. E aí um dos moleques que jogava polo aquático comigo, vou fazer um negócio novo, diferente aí, chama triatlon, você não quer fazer comigo? Vamos junto lá e tal. Aí começou assim. Eu tinha, sei lá, primeiro triatlon da minha vida, eu tinha acho que 17 anos de idade. E você fez Ironman? Fiz Ironman numa brincadeira. Primeiro fiz 2 Ironmans trabalhando. Como que é isso, trabalhando? Não sei se foi primeiro ou se foi depois. Acho que foi depois. Primeiro eu fiz uma brincadeira que, até me adiantando aí, eu fui morar fora do Brasil. E lá eu tinha uma missão que era estudar, então só estudei. Saí daqui com 70 quilos, voltei com 100. Nossa! Só estudei lá. E aí, quando eu voltei, os amigos do triatlo me sacanearam bastante e eu falei, tá bom, então vou ganhar de vocês daqui a 20 semanas. Tipo um Portuga. Isso, tipo isso. E aí foi isso. Foi meu primeiro Ironman, os outros 2 eu fiz trabalhando, que tinha um cara que patrocinava a gente na época, que era importante pra gente, e ele nadava muito mal, corria bem só. Então eu vi ele chegando num treino na USP, faltava 1 mês para a prova, eu falei, cara, esse cara não vai fazer a prova sozinho nem a pau. Se eu quiser que ele faça, eu tenho que fazer junto. E aí fiz. Você fez? Mas fiz umas 3 vezes o Ironman. Mas o full, não... O full. O 70.3 eu fiz muitas vezes, não lembro quantas, mas foram muitas. E o cenário dali dessa época que você começou a nadar, polo aquático, aí foi pro triatlo, o cenário era muito diferente do que é hoje, né? Muito. Inclusive... Vocês faziam triatlon de sunga, né? Isso, exato. Era bem diferente do que é hoje.
né? Tem até uma passagem que demorou para eu entender. O meu pai falava, você vai fazer teatro? E, né? Eu vou fazer teatro. E depois caiu a minha ficha, depois de muitos anos, quando eu já tinha parado, que eu vejo umas pessoas, hoje em dia, literalmente fantasiadas, né? Porque não faz sentido o cara ter um capacete de gota para andar a 30 km por hora. Entendi. Não faz sentido o cara ter entendeu? Mas hoje está tudo mais acessível, né? Daí todo mundo acha que tem que ter todos os então, paramentos, né? Os devices todos, Vai né? fantasiado. E aí demorou uns 30 anos para eu entender essa anedota aí do meu pai, mas... Entendi. E naquela época não era uma fantasia para ele, porque realmente o triatleta, ele sempre foi... Também na minha época, naquela época, espalhafatoso, principalmente abusando de cor e de todo esse tipo de coisa. Acho que o Wagner Espadoto teve aqui, ele é também ele das antigas, né? Ele também mas quando eu vejo foto de vocês de sunga, tudo é a sunga, o número do peito, e não tem muita, né? Sim, mas era uma sunga verde-limão. Vermelha, né? Rosa, entendeu? Era um óculos, que inclusive a Oakley está relançando alguns modelos, né? Que são muito legais e tinha algumas marcas do triatlon, a TYR, Desoto, mas que usavam bastante de cor, de estampa, desse tipo de coisa, entendeu? Então, meu pai brincava que a gente ia fantasiado com esses negócios. Demorei para entender isso. Agora você já sabe o que ele estava falando. Exatamente. Agora eu enxergo a fantasia. E, Fábio, que momento da sua vida você decidiu que você queria ser treinador? Então, isso aconteceu de uma forma bem orgânica, bem natural. Acho que veio junto com a maturidade necessária da idade, né? Treinador, acho que a gente vai falar isso mais para frente, mas treinador, eu acho que nós não somos. Acho que tem poucos que são, exato. Porque o treinador, ele fala, você tem que fazer, e quem escuta faz, né? E o nosso papel não é esse. Você tem que fazer, então, mas só que eu tenho que levar meu filho na escola, depois eu tenho o dermatologista, depois eu né? E aí não faz, entendeu? Então... Mas assim, você não exige dos seus alunos? Ou você adapta? Não, tem que adaptar, né? Não tem como. Porque espana, se vocês exigirem, você acha que espana? Você acha que... Não, porque... normalmente, os atletas que procuram a gente, eles não são profissionais. Eles têm a profissão deles. Tá. Então, né, são poucas as pessoas que não precisam dessa adaptação, entendeu? Então, precisa. Teve um momento no mundo que foi muito bom para a nossa classe de treinador, se você quer chamar dessa forma, que é a pandemia. Porque a pandemia, vocês não podiam viajar, não podiam interagir socialmente, não podiam... Então, quem é disciplinado e fazia atividade, fazia dela naquela rotina dela lá e não fazia um pouquinho da do outro, não tinha que viajar, não tinha que... Entendeu? Então, era uma coisa mais limpa, mais soft para a agenda de cada um. As pessoas conseguiam se organizar mais. Quando voltou ao normal, voltou a bagunça. Mas acho que voltou mais bagunçado, você não acha? Voltou mais bagunçado. Voltou mais bagunçado porque as pessoas aprenderam a usar um monte de facilidade do jeito errado, né? Então, antigamente vocês não sabiam, por exemplo, usar o aplicativo e mudar o treino de dia. Né? E vocês aprenderam. E agora, meu Deus do céu, virou um samba não adiantou nada eu montar a planilha. A pessoa vai lá e faz do jeito dela, né? Traz o de terça para quarta, traz o de sábado para sexta, e aí treina
Quarta, quinta e sexta. Corre pronto. 3 dias seguidos e fica 4 dias sem correr, né? Exato. A gente brincava, antes da pandemia, eu falava... Mas isso é no TP, porque no treino online a gente não consegue. Consegue? Consegue. Olha, eu tô para trás. Tô para trás, então, hein? Eu sou muito certinha. Consegue. Mas a gente brincava... eu falava para os alunos que, antigamente, que treino é igual banho. Você tem que tomar todo dia. Não adianta você tomar... Hoje você toma 2 e amanhã você não toma. Né? E treino é igual, entendeu? Então, e aí vocês fazem mágica com as coisas. Então, é uma... Aí aparece como uma lesão. Então, por isso que eu não considero treinador. Então, olha, eu vou fazer meu Mas treino... você nunca treinou atleta profissional? Não. Eu acho que no escritório... se eu treinei, eu não me recordo, mas no escritório quem treinou foi o Marcos Paulo, na época dos Jogos Olímpicos. E o Emerson com o Fernando Toldi, né? E nesse caso aí, você dá a missão e o cara tem que fazer, entendeu? Porque o principal interessado, o principal objetivo é ele, né? Ele que ele está buscando com o treinador. É uma boa orientação. Né? Só sim, isso, né? É você ajustar as peças ali no tabuleiro para ele, né? Então, é isso. E se ele tem um problema, ele tenta resolver esse problema. É diferente do amador, né? O amador, ele tenta encaixar o treino na agenda dele de uma maneira que não prejudique nem a agenda, nem o treino. Ou nem o treino, nem a agenda. Então, muitas vezes isso não acontece. Não é Muitas factível, vezes isso né? não é factível, exato. E no seu processo de formação, Fábio, você foi para Barcelona, né? Fui. E me conta um pouco dessa experiência acadêmica lá. Foi diferente, foi legal, foi uma experiência não só acadêmica como de vida, legal, né? Mas eu te confesso que eu não queria ir inicialmente, porque eu não via aplicabilidade, né? Eu estava indo para fui para um centro de alto rendimento. Esse centro de alto rendimento, Barcelona é o modelo, esse centro que eu fiquei lá 6 meses, ele é um modelo que tenta ser replicado e não consegue no mundo, né? Ele é o melhor, é o único que funcionou. O que é lá? Lá é um espaço tipo o Esporte Clube Pinheiros, pouquinho maior, é um espaço do tamanho de uma USP, com o Esporte Clube Pinheiros dentro, com um hotel lá com uns 300 apartamentos. Tá? E o que tem lá? Lá tem uma infraestrutura para fazer esporte enorme, tem campo de golfe, tem um monte de quadra de tênis, tem uma pista de para rodagem no perímetro que dá ali uns 6 quilômetros, tem pista de atletismo, tem piscina aberta, fechada, tem tudo. Tem salas de aula, várias salas de aula, tem cinema, e tem esse prédio, e nesse prédio, o que faz a prefeitura? Eles colocam no prédio todas as pessoas com o mesmo range de idade por semestre, entendeu? Então, eles entram em contato com as federações e falam, tem vaga aqui para tantas pessoas de tal a tal idade, e eles misturam todos os esportes, né? Porque não cabe todo mundo numa piscina. Então, pegam, 50 pessoas de natação, 50 de polo aquático, 50 de tênis, 50 de... tudo da mesma idade, para não dar bagunça, né? Todas até 18 anos de idade. E essas crianças, esses adolescentes, eles ficam lá part-time estudando, part-time treinando. Tem toda essa infraestrutura de fisioterapia, de médico, de nutricionista, tudo. Eles vão lá com o técnico deles, só para usar a infraestrutura, né? E isso vira redondo. Isso foi montado antes dos Jogos Olímpicos de Barcelona. Tá.
Isso tem subsídio tanto do estádio como privado, e isso vira lá desde então, até hoje, Nossa. desde 90 foi 92 os Jogos Olímpicos. Desde 92 até hoje, isso vira redondo, uma máquina, né? E um dos problemas dos Jogos Olímpicos é você realmente criar essa infraestrutura toda para os atletas irem até o lugar, ficar lá, aclimatar, treinar, tudo, e depois desmontar. Então, é um custo enorme, né? E Barcelona conseguiu... dar utilidade para isso. Exato, entendeu? Conseguiu fazer. E o legal de Barcelona é que eles chamam gente da Europa inteira, entendeu? Então, quando eu fui lá, não tinha só espanhol, tinha gente... tinha inglês, tinha alemão, tinha francês, tinha... Então, essa interação, né, é muito... Então, enfim, foi uma experiência de vida muito legal, mas não, é uma coisa que eu não queria ir. Eu lembro que minha mãe, eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos de idade, minha mãe me levou para... foi há 25 anos atrás isso. Eu tinha 25 anos de idade, minha mãe me levou para o aeroporto, eu falei, então, preciso ir para o Rio de Janeiro agora, para conversar lá com a Confederação Brasileira, mas eles querem que eu vá para a Espanha, mas eu não quero ir, então eu vou lá falar que eu não vou. E quando eu cheguei lá, a mulher falou, então, tá o papel aqui, assina, a sua passagem aérea, você já está admitida, você vai amanhã. Eu falei, como assim? Não deu nem para falar que não ia. Sério? Mas foi legal. E você ficou lá quanto tempo? Fiquei lá 6 meses. Tá. E isso é um programa que quem viabiliza é o COI, o Comitê Olímpico Internacional. Eles estimulam essa vivência do treinador usando a infraestrutura deles. Então, a gente tinha uma sala de aula, a gente ficava num lugar diferente, dentro do campus ali, mas numas casas, né? Então, tinha refeitório, tem um refeitório lá para 300 pessoas, tinha serviço de lavanderia, tinha tudo. Entendi. E a gente tinha aula... Uma cidadezinha, né? Uma vila do atleta. Exato. Mesmo, né? Ela não fica em Barcelona Centro, ela fica num espaço a 45 minutos de Barcelona de trem, tipo Alphaville. Tá. E de vez em quando a gente tinha aula no centro de Barcelona, que fica ali do lado de onde era o Estádio Olímpico. Que no Montjuïc ali. Né? Montjuïc. Montjuïc, isso. Que é onde era o Estádio Olímpico, onde é o ENAF, o Instituto Nacional de Educação Física, que é lindo o prédio. Mas eu aprendi muita coisa, mas para aplicar em atleta profissional. Entendi. Não era para cuidar de 1.000 pessoas, era para cuidar de 10 pessoas, entendeu? Mas aí, agora aproveitando esse gancho, qual foi a sua primeira experiência como treinador ali? Do tipo, você estava lá, você começou a nadar, jogou polo, foi pro triatlon, aí você começou o quê? Da personal ou você foi para... Não. Personal demorou algum tempo, até porque não tinha muito essa cultura aqui antigamente. Mas eu era estagiário, né? Eu comecei a treinar com o Marcos Paulo em 1900 e bolinha. Tá, daí então já vamos pegar como que você conheceu o Marcos Paulo? Então, eu comecei a fazer triatlon de brincadeira e aí eu vi, e naquela época não tinha muita gente que fazia isso, né? Era mais fácil de encontrar, não tinha esse volume de informação que tem hoje. E aí eu fui encontrar com ele no Projeto Aqua. Você treinava lá? Não, treinava no tênis clube, tá. Nadava lá, corria no Ibirapuera, pedalava na USP, que era o básico de todo mundo que fazia triatlo na época. E aí eu comecei a treinar com ele e fazer educação física, faculdade. Aí ele virou para mim e falou, você não quer vir trabalhar aí, o negócio está crescendo e tal. E no começo, a MPR tinha os treinos de natação, que eram
8 treinos na semana. E tinha 2 treinos de corrida só, que era quarta à noite e sábado de manhã. Aí eu falei, tudo bem, mas não vou parar de treinar. Aí ele falou, não, você me ajuda aí, mas você pode continuar treinando e tal. E comecei como estagiário, assim, desse jeito. E aí ele foi convocado pela seleção, em 90 e pouco, para ir para Nova Zelândia, Japão, tudo numa mesma viagem. Né? E é uma viagem que não é aqui do lado, né? Não, então, não. Definitivamente não. Então, ele teve que ficar aí, sei lá, 20 dias fora. E aí ele falou, você assume a bronca aí. E você era estagiário ainda? Eu era estagiário ainda, exato. Eu era estagiário. Então, mas funcionou. E começou assim, essa responsabilidade aí, /oportunidade, caiu no meu colo. E aí eu comecei. E aí, naturalmente, você virou sócio? Sim, porque o negócio ele era muito pequeno, né? Em todos os sentidos. O triatlon era pequeno, né? E o volume de alunos era pequeno, enfim. Era muito diferente do que é hoje, muito. E funcionário é uma coisa que onera demais, né? Então, vira sócio que assim não precisa pagar, né? Uhum. E a gente tinha uma cultura que tem até hoje, que é de trabalhar. Então, a gente começou a falar em férias há meia dúzia de anos atrás. Entendi. Meu pai tem 35 anos, entendeu? Sim. Até outro dia, não existia esse negócio de férias, não existia esse negócio de feriado, não existia nada disso, entendeu? Então, esse foi sempre o nosso way of life, a nossa maneira de tocar. Então, foi mais ou menos isso. E aí, hoje, vocês são em 4 sócios, né? Sim. E cada um tem um papel específico ali? Vocês definem isso? Como que é? Sim. Vamos colocar do jeito certo. O Max Paulo é o majoritário, né? Ou seja, independente de ter 3 nãos na mesa, o sim dele vale mais do que os 3 nãos. Então, Entendi. Não é uma sociedade bonita no papel, mas funciona direitinho, porque a gente já está junto há mais de 30 anos. Sim, né? É um casamento, né? Exato. Você já conhece a intimidade toda, né? Deve ser... Mas, sim, o papel mais distinto, mais definido hoje é o do César, que cuida de importantes poucos clientes, exato, que são os parceiros e patrocinadores, né? O Emerson, que tem aí um volume grande de clientes, mas ele é uma parte importante do negócio, que ele toma conta do dinheiro, ele que pode gastar, não pode, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, isso tá errado, isso não funciona, isso funciona, entendeu? E eu e o Max Paulo, eu fico mais na operação mesmo de que prova que vai ser feita, quais a gente vai, o que a gente vai fazer, quem vai trabalhar, como que vai trabalhar, enfim, esse tipo de coisa, prova no treino, nesse tipo de coisa. E o Max Paulo faz muito o network, né? Sim. Faz muito... ele é um cara, é uma figura emblemática, né? Ele é um cara que tem uma história que não dá para ignorar, e aí a representatividade dele é muito relevante, né? Assim, por mais que a gente... Outro dia eu estava no parque, foi engraçado, eu já tinha acabado o treino, estava quase chegando na assessoria, mas aí eu acabei, parei o relógio, fui caminhando, aí chegou uma menina... Ai, que são vocês com essa camiseta amarela? Daí eu falei, essa daí caiu de paraquedas. Essa aqui, vai para a assessoria. Eu falei que ela quer. Eu falei, uma assessoria de corrida e tal. Porque eu acho que tem um pessoal novo que, de fato, não vai atrás. Né? Qualquer Google vai te responder o que é, mas enfim. Mas para quem está
uns aninhos a mais na corrida, não tem como não saber quem é ele, né? Sim. Então, de fato, Sim. ele tem aí Sim. ele é uma figura relevante. E hoje a MPR tem 1.600 alunos? Um pouquinho mais já, graças a Deus. Mas isso sempre foi assim? Ou antes da pandemia tinha mais, a pandemia saiu, Não. depois da pandemia aumentou? Não, esse é um bom ponto até, que é um dos temas de discussão nosso, interno lá, de nós 4, que eu me oponho um pouco aí ao Marcos Paulo e ao Emerson e tal, porque antes da pandemia, né, eles botavam um peso muito grande no treino prático, no Parque de Ibirapuera e na USP, né, e a gente depende disso, e a gente precisa estar lá todo dia e toda hora, e nananã. E eu falava que não, tá errado, que tem muito mais aluno e cliente no mundo do que na USP e no Ibirapuera. Para, né? E a gente tem que olhar para o mundo e não para a USP e para o Ibirapuera. E não, veio a pandemia. Eu falei, agora vocês vão ter que me engolir. Agora vocês... E funcionou, graças a Deus. A gente entrou e saiu da pandemia com o mesmo número de alunos. Teve gente que saiu? Teve. Mas teve gente que entrou também. Eu sinto entendeu? que tem uma rotatividade. Tem, né? Por exemplo, o Marcelo, o professor, acabou de sair. Tem gente Isso. que às vezes vai sair com ele, mas ao mesmo tempo vai ter sempre gente chegando também, né? Tem um turnover, como tudo, Sim. né? Mas o nosso turnover sempre foi, estatisticamente falando, menor do que o de uma academia, porque existe esse trabalho de corpo a corpo. Entendeu? Sim. Só que o corpo a corpo não é literalmente de corpo a corpo. Eu não preciso estar com você para trocar ideia e botar você no trilho e criar esse engajamento, entendeu? Eu posso, se eu tiver um telefone, se eu tiver um computador, se eu tiver um WhatsApp, alguma coisa do gênero, um e-mail, você consegue dar atenção. Eu consigo dar a atenção que precisa, que é diferente de uma academia, entendeu? Sim. Então, Não, e seu dia rende mais, né? Sim. Porque num tete-a-tete, quando você está ali no parque, você vê que todos os alunos vão ali conversar com você e tal. Sim. Mas o seu dia rende muito mais na hora que você está sentado ali conversando com todos os outros alunos que não estão ali, né? Então, aí tem aluno até que fala, então eu vou no parque para conversar com você. Eu falei, tá bom, então vamos fazer o seguinte, no parque eu te dou o bom dia. Quer conversar comigo? Conversa aqui. Porque é verdade, porque chega lá, não eu consegue, fico 2 horas no parque. 2 horas eu consigo falar com excelência 10 minutos com cada um, não vou conseguir, entendeu? Então, eu vou conseguir falar com 12 pessoas se eu falar 10 minutos com cada um. E aí... E volte e meia, você está ali com alguém interrompe, aí vem alguém, um ex-aluno que passa, faz o social ali, né? Então, mais do que... Assim, algumas coisas pontuais eu acho que são interessantes. É um privilégio de quem frequenta Ibirapuera e a USP, que é aluno nosso, para a gente poder interagir na prática, né? Mas não é esse o diferencial. O diferencial é a atenção que a gente dá, né? E esse o nosso bom, o que é bom para a gente, é ruim para a gente ao mesmo tempo, né? Por quê? Porque o diferencial de uma assessoria, o diferencial de um treinador, que eu falo para todo mundo, para o aluno que está começando, nossa ferramenta de trabalho é contato, é relacionamento. Eu preciso falar com o aluno, eu preciso entender, até para entender qual é o tom que eu uso com ele, o que eu cobro dele, quanto ele quer ser cobrado. Então, para isso, precisa existir uma interação, para eu saber a postura que eu tenho que tomar com o cara. O cara pode virar para mim e falar, eu quero fazer a prova tal, eu quero ganhar a prova tal, mas ele não tem noção do que é isso, entendeu? Então, Male completa, né, Fábio? E ao contrário também. Às vezes o cara fala, não, eu só quero terminar. E o cara vai e te entrega um resultado que fala, nossa, meu. Né? Então... E como treinador, rola frustração, assim? Porque, por exemplo,
apesar da gente ser amador, a gente tem objetivos aí, né, nas Sim. provas. Aí, sei lá, às vezes você vê um aluno seu, putz, fez um ciclo legal, foi preparado, chegou lá, deu Sim. alguma zica, isso rola uma Sim. frustração? Como Sim, que é lidar sim, com esse lado sim. aí? Isso é uma coisa que literalmente tira o sono da gente. E cada ano que passa mais, porque está aumentando mais o número de alunos e de provas, né? E está aumentando a temperatura do mundo. Então faz Eu falei calor, pro Marcos complica. Paulo, eu falei, não tem mais prova fria, né? Porque Exato. Buenos Aires foi calor, ele falou Valência foi calor. Eu falei, não tem mais prova fria, é rezar e ir, né? Exato. Londres, onde você já se viu, se imaginar que Londres em abril ia bater 22 graus na largada? Mas é que às vezes até no Japão também, os dias anteriores estavam frio, no dia da prova não fez tanto frio. Então assim, quando a gente vai para uma prova que é importante para a gente, que todas são, independente se é uma prova local ali no Parque do Povo ou se é do outro lado do mundo no Japão. Todas as provas são importantes porque elas são importantes para vocês. Uhum. E se a gente não consegue um bom resultado, eu vou precisar de, no mínimo, 6 meses ou 1 ano para conseguir fazer um trabalho de novo e te entregar aquele resultado, né? Então, Mas uma você coisa sente que você poderia ter... Porque assim, ó, sei lá, até pegando eu como exemplo, que eu fiz um ciclo legal, fui para Buenos Aires e deu ruim lá, no quilômetro 18. E eu me culpo muito, falo, puta, o que eu poderia ter feito para isso não acontecer? E o Morra lá, o médico falou, Cris, não tinha, aconteceu, você foi sorteada aí, sabe? Não tem, né? O seu treinador viu, você estava sendo acompanhada, você estava fazendo fortalecimento físico, nutricionista e tal. E aí foge, não, gente, é igual, eu quero que chova na prova, eu quero que faça sol, também a gente não tem como prever. E aí, só que eu tenho um chicote que eu fico, putz, cara, o que eu poderia ter feito? E tem horas que você não poderia ter feito nada, né? Do tipo, tem horas que você fala, putz, de repente... É um ajuste de treinamento, mas tem horas que não é isso, né? E aí é complicado também, né? A gente carregar isso. Mas isso eu acho que faz parte do amadurecimento de cada um. Isso é uma coisa que a gente consegue interagindo, que é fazer vocês amadurecerem. Mas se a pessoa não amadureceu ao longo da vida, você... como treinador, como prestador de serviço, como orientador, fazer a pessoa amadurecer é muito difícil. Se o cara não amadureceu, né? As porradas que a vida deu, né? Exato, não vai ser ali com você, né? Então, se ele frequentou uma escola que não precisava hora para chegar, você fala, o negócio é o seguinte, o treino começa às 6 da manhã. Não é porque... É porque é importante começar às 6 da manhã, porque está mais fresco, você vai render melhor, né? E se o cara chega às 10 da manhã, entendeu? Ele vai ter que quebrar a cara. Eu não tomo café da manhã, eu vou em jejum. Mas na prova você não vai poder ir em jejum, porque você vai chegar 1 hora antes. Não. Então, essas orientações, se a pessoa não te escuta, infelizmente... eu acho que tem 2 momentos que a gente tem que torcer para o aluno, para o atleta, para o cliente, quebrar a cara. Quando ele não faz aquilo que você pede. É verdade. Que medo. Porque se por acaso der certo o que ele fez, ele nunca mais vai te escutar. Então não faz mais sentido ele estar ali com você, né? Ou se ele não fizer... se ele fizer aquilo lá que você está sugerindo, mas ele fizer do jeito dele. Então, vou acordar às 10 da manhã, vou trazer o trem de quinta para sexta, entendeu? Então, esses momentos são os momentos que a gente tem que torcer para amadurecer o atleta e tal. E eu acho que todo o resultado é bom. Independente se ele é bom ou ruim. Entendi. Se ele era previsto ou não. Porque o resultado ruim, o resultado que não era o esperado, que você não gostaria, eu não entendo ele como ruim. Eu entendo ele como você
olhar para você, olhar para dentro de você, olhar para aquilo que você fez e deixou de fazer, e falar, olha, eu poderia ter melhorado aqui, ali, eu podia ter não feito isso. E aí você ser honesto com você e também com quem te orienta e falar, mas eu não vou deixar de fazer isso. Eu não vou deixar de sair na sexta-noite para jantar, eu não vou deixar de beber no final de semana, eu não vou deixar de viajar meia dúzia de vezes no ano. Então, adequa, né? É essa a sua conta, essa a sua realidade. Então, por isso que esse resultado não vai chegar desse jeito. Isso é verdade, porque tem que ter uma... Há muitos anos atrás, eu tinha um aluno e ele virou para mim e falou, como eu faço para melhorar? Eu falei, é simples. Dá o cartão de crédito para mim, dá o passaporte para mim e fica aqui. Porque você, no final do ano, está viajando para não sei aonde. Depois, no carnaval, você vai esquiar não sei aonde. Depois, você vai assistir o Aberto dos Estados Unidos. Depois, cara... Não, e o pessoal volta do esqui tudo quebrado também, exato, né? Então, não dá, entendeu? Não dá. Você precisa de rotina, você precisa de... né? E... então, você tem condição, você tem muito brinquedo, é difícil você ficar bom num brinquedo só. É verdade. E vamos falar um pouquinho aqui do Operação Portuga. Eu sei que você não era o personagem principal, mas você foi o personagem do livro, né? Sim. E aqui só falta o Portuga vir. Todos os outros personagens já vieram. Sérgio Xavier, Marcos Paulo foram os primeiros. E aí a gente gosta muito desse livro, porque eu sei que muita gente que leu esse livro começou a correr por causa desse livro, né? E você que ajudou o Marcos Paulo a escolher os atletas que iam bater o Portuga, sim. E qual foi esse critério? Foi o tempo? Tinha uns talentos ali na época, né? Eram esses. O Lelo, o Guto e o Tomás. Eram esses aí na época. Faz bastante tempo, né? Então, isso a gente tinha muita limitação de tecnologia, né? Porque naquela época muita gente usava um cronômetro, nem usava GPS, né? Como o Amilcar citou algumas vezes no livro, né? Que ele usava um cronômetro ali, enfim. Então, não foi simples. Com certeza a gente deixou alguns talentos de fora aí nessa seleção por falta de informação mesmo da época, entendeu? Não tinha um volume de dados. Hoje a gente tem mais dados que a gente consegue interpretar. Na época, não. Na época não tinha esse volume de informação. Hoje tá bem mais fácil de fazer isso. E a gente pegou os caras que eram mais presentes nos treinos, que eram mais frequentes nos treinos, que tinham esse perfil, que eram mais sérios, né? Mais maduros. Então, e mesmo assim deu um trabalho. Né? Demorou vários anos. Demorou vários anos aí. Não, mas é uma história legal. E você treinava diretamente algum deles? Não. Como que era? Você que fazia as planilhas? Quem eu tomava conta do Lelo e do Tomás. E o Felipe? Felipe também era meu aluno. Tá. Felipe também era... Porque também ele é um personagem que não estava muito importante, mas o papel dele ali no livro foi bem relevante, né? Foi. O Guto também falou dele, porque eles eram bem amigos, né? Sim. E foi a parte mais emocionante ali do livro, né? E como que esses 20 anos de experiência como treinador, como que você vê essa evolução da corrida de rua, né? A gente já falou aqui algumas coisas, mas eu acho que, sei lá, de uns 5 anos para cá, a mudança foi... Pós-pandemia foi um negócio muito avassalador, assim, né? Sim. Eu não corro há tanto tempo, assim, sei lá, eu comecei a correr em 2017. Eu lembro que era difícil achar bermuda com bolso, sabe? Assim, tudo era muito custoso, né? Tinha que mandar fazer, não mandar fazer, e daí você não queria comprar online porque não conhecia. Aí, hoje em dia... Para a mulher, então, porque eu acho que as mulheres sempre são mais consumidoras, né? Sim. O que tem de opção de marca, de roupa, Exato. E aí, eu só estou falando de um dos aspectos da corrida, né? Mas você, como treinador aí, que já está há 40 anos nesse mercado, você vê qual é a evolução importante que você vê aí? São algumas evoluções, né? Mas a
A principal para o mercado de corrida mesmo, começou, obviamente, nos Estados Unidos, que é o maior mercado, né? O maior poder de consumo deles, né? Mas que eles enxergaram a mulher como uma corredora, né? Então, se você olhar a estatística, numa prova grande, relevante no mundo, que foi uma das primeiras aí, que mais chamou atenção, que eu não sei se você já falou desse tema aqui, que foi quando tiraram uma mulher lá da maratona de Boston, sim, né? Sim. Então, para você entender que o quanto que mudou isso, né? E aí depois você olha os números da maratona de Nova York, que na década de 80 ali, a maratona já tinha 10 anos e tinha 1% de mulher fazendo a prova, né? Hoje é 50%, né? E se você conversar com qualquer homem que corre, o cara compra o quê? Tem 2, 3 shorts, 3, 4 camisetas. Se for da assessoria, 2, então, 3 pares de isso. tênis. Põe a camiseta para lavar, no dia seguinte usa a mesma, usa né? a mesma, entendeu? E a mulher, não. A mulher compra um tênis, aí ela vai comprar um shorts combinando com o tênis, combinando com a meia, com a camisa, óculos, com o top, com o a óculos. viseira. Então, quando o mercado consumidor enxergou isso, começou a crescer de um jeito... exponencial, numa né? Progressão, exato, geométrica. E isso foi muito bom para todo mundo, né? Porque aí mais dinheiro, mais incentivo, mais prova, mais gente, mais visualização, mais aluno. Então... E na MPR hoje é meio a meio? Não, ainda não, mas está crescendo bastante. É o nosso objetivo, a gente chegar aí num número parecido com esse, 50-50, de homem e mulher, mas... Eu achei que fosse meio dividido, assim. Não, mas hoje ainda é 60-40, 70-30. Tá. É isso. E, Fábio, a sua filosofia de treino, você é dos treinadores lá que usa o TP, gosta de usar a potência como referência Sim. ali. E provavelmente você deve ser a pessoa que gosta dos dados também, né? O Espadoto falou muito disso, assim, da época que ele usava as planilhas, que hoje, obviamente, o TP veio ajudar e tal. E como que você... Qual é essa sua filosofia e o que você acha importante desses dados que você tem acesso quando a gente está falando do corredor amador? Sim, é simples o conceito. Tudo que você pode medir, você tem como replicar e melhorar. Exato. Então, hoje em dia, esses devices, esses relógios, esses sensores, todos, eles ajudam você numa excelência de dados, num volume de dados ali, que dá para você medir, comparar e evoluir, né? Antigamente não tinha isso. Antigamente as pessoas corriam de Timex, o que tinha mais tecnológico na minha época, quando o Step 2, que eu comecei a correr, era um Polar que, era quase do tamanho de um telefone. E o Polar só era cronômetro mesmo. Só era cronômetro e frequencímetro, né? Então, e mesmo assim, você não media, né? Porque você estava olhando ali durante, né? Então, você tinha que fazer o quê? Você fazia um exame, um egospirométrico, e aí você tinha o limiar ali da frequência cardíaca e você aplicava aquilo no treino, né? E se o atleta estivesse seguindo o que o treinador mandou, ótimo. Se não tivesse... Você não tem nem como dar uma bronca depois. Entendi. Então, acho que o volume de informação ele é muito relevante hoje em dia, né? É difícil também trabalhar, né? Porque as pessoas não sabem usar o relógio direito. Meu Quando Deus você fala isso, o que seria não saber usar o relógio direito? Ele não sabe baixar o treino ali e só dar o play e seguir o treino? Ele dá lap errado? Quando você fala isso, o que é exatamente? Ele é criativo. Ele é criativo demais, impressionante. Ele divide o treino em 3, ele divide o treino... Esse é o aquecimento, essa é a parte principal. Eu falo, mas não é assim que funciona. Não é igual entrada para as principais sobremesas. Isso, é um só, né? É um só, entendeu? Então, ele é muito criativo. Ele muda, ele pula o treino. Então, eu não quero
o relógio apitando aqui, então eu dou um skip, faço o treino e aí depois... Mas aí não dá para comparar o proposto com o realizado. É nesse nível? É nesse nível. Entendi. É nesse nível. Então, assim, é que na realidade, essas ajudas tecnológicas aí, elas são feitas pouco para o nosso modelo de trabalho, que a MPR, ela cuida das pessoas, né? Ela dá atenção devida, mas ela cuida das pessoas. Então, ela tenta o máximo botar a pessoa no trilho ali. Mas esses aplicativos, eles são feitos para o cara ter um mínimo de conhecimento e uma autonomia. Então, por isso que vocês conseguem mudar o trem de dia, por isso que, né? Mas só que devia, né? Você tem um carro, mas você só pode dirigir se você sabe dirigir, né? Você tem um aplicativo, mas você só pode usá-lo do jeito que o treinador usa se você souber fazer. Se você não souber, não devia poder. Entendeu? Sim, mas você tem muito aluno no mundo, né? Assim, sim. Não só o Recife toda treina com você, praticamente. A gente tem no Brasil inteiro. E no mundo. E eu acho que talvez esses aplicativos nesse momento ajudam muito, né? Demais. Ajuda demais a controlar essas pessoas, a ter essas pessoas. Todos os aplicativos, tá? Todos eles. Não é só o Training Peaks, não é só o Stride, o Garmin também ajuda. Mas eu também penso que é isso. Eu consigo ver a minha evolução, sabe? Isso. Por exemplo, é óbvio que eu não tenho de cabeça. Às vezes eu tenho um tempo final de prova de cabeça. Eu falei, putz, mas deixa eu ver quanto eu sofri lá naquela prova. Então, mas isso é uma avaliação errada dos alunos. Errada ou... Eu não diria errada, eu diria superficial. Por quê? Para não falar outro termo menos elegante. Porque... eu fiz Chicago o ano passado, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, e fiz esse ano também, e treinei 3, 4 anos, e melhorei só 1 minuto. Falei, mas que variáveis você está levando em consideração? A mesma prova, no mesmo lugar, na mesma cidade, no mesmo tudo. Eu falei, não tem nada de mesmo, cara. Você está 4 anos mais velho. Começa daí. Que base de comparação você tem? Você está 4 anos mais velho. Vamos, né? A segunda coisa, o seu ciclo de treinamento foi agora é o outro. Você estava num dia, num clima, numa temperatura, numa umidade, num vento, agora é outro. É outro. Há 4, 5 anos atrás, Chicago tinha 25 mil pessoas. Agora tem 40 mil pessoas. É outro. É outra. Então, é um tanto de outras coisas que não dá para comparar. Não tem como comparar. Você não pode comparar uma prova com a outra, por mesmo que seja igual a prova, no mesmo lugar, na mesma cidade. Não é, porque 1 ano depois é 1 ano depois. Entendeu? Então... essa parte é mais difícil. Essa parte é mais difícil. E o Fábio, e qual que é o maior desafio de ser treinador hoje, de atender os amadores como a gente? Eu acho que é tentar fazer com que vocês enxerguem a informação como ela é e não o que você quer enxergar da informação, né? Porque hoje tem muita informação. Hoje, se uma pessoa tiver tempo, ela não precisa da gente. Se ela tiver tempo, ela consegue buscar a informação, seja lá onde for, e montar o treino dela e seguir. Então, ela não precisa da gente. Só que o ser humano tem uma tendência a fazer aquilo que ele quer, né? A gente está lá para mostrar que é importante ele fazer aquilo que não quer. Tipo, pai e mãe, fala, você tem que comer a verdura porque a verdura faz bem. Não quero, é isso. Você não gosta do intervalado? Então é isso que você tem que fazer. Você não gosta do tempo run? É isso que você tem que fazer. Você não gosta de fazer o longo leve? Então é isso que tem que fazer. Isso. Então, acho que você convencer o atleta amador, isso. E, Fábio, como que você enxerga o mercado de assessorias esportivas, né? A gente está... É uma característica muito brasileira isso, né? A gente
a gente vai lá fora, a gente não vê Sim, do formato que é aqui. Não tem. Vocês estão há 35 anos no mercado, sei lá, acho que a MPR é pioneira nesse formato, e aí hoje em dia o número de assessores, você vai no sábado na USP, é surreal, assim, eu não sei nem dizer quantas tem ali. E como você enxerga isso? Às vezes eu tenho a sensação que é um mercado que se ajuda, assim, eu não sinto que... Como assim? Uma assessoria ajuda a outra, é isso? Eu acho que as assessorias... Existe uma competição saudável? Sim, existe. Eu acho que é um pouco isso. Existe. Assim, óbvio que você não quer perder um aluno para a assessoria do lado, mas eu também sinto que é uma camaradagem ali, Sim. entende? Somos prestadores de serviço, Exato. Queremos o mesmo público, vamos melhorar o bolo para todo mundo. Exato. É essa a sensação que eu tenho. Não sei se confere ou não. Isso mudou. Está melhor hoje em dia. Eu acho que porque a maioria desses treinadores que estão aí, eles não estão aí de ontem, eles estão aí de muito tempo. Sim, tem muitos, né, de muito tempo. Muitos de muito tempo e estão todos mais maduros, né? Então, isso aí fala, mas se eu fizer isso vai ser ruim para o fulano, mas vai ser ruim para todo mundo, vai ser ruim para o cliente que até pode ser meu, Sim. Entendeu? Então, existe essa consciência, né, coletiva hoje em dia, né? E eu acho que isso é bom para todo mundo. É um tema que você levantou aí, o que é o mercado de corrida hoje, o que ele evoluiu tal, e tudo. E o brasileiro que viaja pouco para competir, que compete menos lá fora, que corre lá fora, ele vai enxergar o quanto ele é privilegiado de correr aqui. O Brasil está longe de ser primeiro mundo, eu sei disso, mas a corrida no Brasil, voltando lá atrás, o Ironman, não sei se o Galvão já veio aqui ou não. O Galvão ainda não veio, não. Mas é uma excelência de serviço, né? As provas, os organizadores, de uma maneira geral, é uma excelência de serviço que a gente tem aqui, de tudo. Se você entrar num site de uma Iguana, de uma Track and Field, você vê o horário, o relevo, o gráfico, o estacionamento que você pode parar, os pontos de água, tal, não sei o que. Nossa Senhora, lá fora você entra em meia dúzia de provas que você tem esse volume de informação. O resto, você vai descobrir lá na hora. Né? A maioria, depois, se você vai, principalmente para cidades menores, né? Eles não têm tanta informação. Né? Então, acho que, assim, o Brasil, nesse sentido, ele não tem só um serviço diferente, ele tem um serviço melhor. Entendi. Do que lá fora. Entendi. Lá fora você tem muito coach, você não tem assessoria esportiva. Entendi. Até porque, por um ponto de legislação, é limitado o serviço. Né? A gente está em prova, está em isso, está em aquilo com vocês. Lá fora, se tem, por exemplo, uma assessoria esportiva em Nova York, eles não podem montar barraquinha em lugar nenhum lá. No final da maratona, para vocês se encontrarem, ou antes, que a polícia vai e tira vocês de onde você estiver, que não pode estar ali, entendeu? Mas eles podiam estar no 35, com uma coquinha. Então, mas isso é uma coisa que tem lá fora que o brasileiro não tem, que isso aí é uma crítica aos brasileiros de uma maneira geral, que é o trabalho de voluntário. Que lá o trabalho de voluntário é muito forte, muito Mas intenso. é cultural. É cultural, exato. É uma coisa que a gente está bem longe. Bem longe disso, mas é por isso que eles não enxergam a necessidade de ter um cara no 35, Sim. Porque tem um cara ao longo dos 42 quilômetros ali, batendo palma para você e, né? Começou lá em assim. Chicago, todo quilômetro tem alguém com cookie, com linguiça. Então, em Chicago, em Nova York, em Berlim, tudo quanto é essas provas Dessas majors, qual que você acha melhor? Então, como prova, cada uma tem a sua qualidade, né? Como prova, para você performar, acho que para o brasileiro que mora no Brasil, é Chicago. Pelo ciclo de treinamento, tudo, né? Menos fuso horário, tal, é Chicago. Como prova mais animada, é Nova York. Sempre foi. É a mais importante aí, né?
E a mais icônica de todas é Boston. Boston, né? Até pela dificuldade de entrar e pela dificuldade da prova, fazer, propriamente né? dita, exato. A gente está começando a caminhar para o final do papo aqui, mas vou te fazer mais algumas perguntas. Uhum. O que você acha dessa nova onda de influenciadores da corrida? Eu sei que você não tem Instagram, mas você sabe do que eu tô falando, Sim, óbvio, né? claro, claro. E aí eu queria seu olhar como técnico. Eu vou responder de jeito curto e de jeito longo. O jeito curto eu acho bom, eu acho interessante, é um boost para qualquer mercado, não só para o nosso mercado. E o jeito longo faz uma analogia aí com outro prestador de serviço. A MPR ou qualquer outra assessoria, ela ou pelo menos deveria ser, contratada para tal, para ser um alfaiate. E um alfaiate, você não chega lá, eu quero essa calça. Não, o alfaiate vai fazer a sua calça. Sim. Né? Então, se de uma hora para outra aparecerem 1000 clientes para aquele alfaiate, faz fila aí, porque não dá para eu fazer para tudo. Sim. Entendeu? Aí vai para casa do outro, vai para casa do outro, vai para casa do outro, porque eu tenho um volume que eu posso atender de pessoas aqui. Então, o influenciador, ele estimula, ele influencia, ele, né, tira os caras do sofá. Isso é muito bom para a gente, porque de um jeito ou de outro vai cair no nosso colo. Uhum. Né? E se a gente for fiel à nossa essência, que a gente é há 35 anos fazendo isso, a gente é alfaiate, a gente não é a Gap, né, que faz a calça com cintura, né, de elástico. Exato. Entendeu? Então, eu acho isso bom. Tem influências ruins? Tem, claro que tem. Mas todo mercado. Mas todo mercado tem isso, né? Eu acho que a gente até sofre pouco se comparado com os nossos colegas nutricionistas, porque tem muito mais absurdo. Isso aí. Nutrição complicadíssimo. Mas de alguma forma tem os eu falo que tem os desinfluenciadores, né? Que é muita desinformação. Ô, Fábio, qual a prova que você fez, correu, que mais te marcou? Foram várias, difícil uma só, mas talvez aí a minha primeira maratona foi em Blumenau. Eu devia ter, acho que 18 Foi ontem a maratona de Blumenau. Mas não foi nesse formato, né? Foi no formato antigo que largava do trevo de Itajaí, trevo lá de Itajaí, e chegava na cidade. Era um percurso antigo, que era flat total. Os caras tentaram replicar esse percurso e não conseguiram. Por quê? Porque não tem a logística de fazer. Se fizer a largada ali, onde é o trevo, tem que fechar a BR, não funciona. Não dá, então, já não tem como. Mas essa aí foi a minha primeira maratona. Eu sofri muito, era muito aluno demais para não acontecer isso. E, enfim, foi divertido. Foi marcante. Foi. E o que te motiva a ficar nessa profissão? Os desafios que aparecem para a gente, né, são muitos, são constantes, são sempre diferentes, né? Então aparece outro dia ligou um cara pro Emerson e falou: então, eu queria fazer a maratona de Berlim, tal, não sei o quê. Você já fez a maratona? Já fiz Ironman, já fiz tal. E então, mas você já fez maratona? Já fiz. Como você foi? Fiz 2 horas e 29. Mas como assim? Agora eu vou te melhorar para fazer menos que isso? O Luiz Fernando, né? Isso. Ele veio aqui já. Exato. Que ele fez 2h20 em Londres, né? Isso, Então, você pegar um desafio como esse é complexo, né? Para você melhorar uma pessoa que já é muito boa, já né? é muito boa, né? Então, é difícil. Até uma maneira diferente de pensar para você elaborar um plano de trabalho do que para uma pessoa que tem, sei lá, 3 horas e 10 e ela quer fazer 3 horas, 2 horas e 50. Mas a pessoa entendeu? Que fez, eu quero um sub-4, é diferente, exato. É outro lugar, né? E em contrapartida chegou um outro cara e me ligou: então, eu queria fazer uma maratona, você me ajuda? Eu falei: te ajudo. Mas é um desafio. Eu falei: mas por que é um desafio?
Aí ele falou, porque vai ser a minha primeira maratona. Eu falei, tudo bem, isso eu estou acostumado. Falei, mas tem mais. Eu falei, o que que é? Eu acabei de fazer a meia maratona do Rio. Eu falei, então tá fácil. Ele falou, calma, eu fiz em 3h30. Eu falei, tá. Entendi. Então, começou a ficar difícil. É só isso? Não. Eu tenho 1,70 m e peso 120 quilos. Falei, bom, então agora você me deu um desafio. Agora... Vamos embora. Então, são essas coisas que aparecem pra gente toda hora. E é bem eclético, é bem dinâmico. E isso deixa divertido, né? Isso deixa você sempre buscar fazer. Não tem história parecida, melhor. né? Não. Sempre uma de... Não tem figurinha repetida, né, Fábio? Não, isso é muito bom. A parte que não tem tédio, né, na profissão. E como você vê o futuro da MPR? Quais os planos? Acho que cada vez mais... tenho certeza. Cada vez mais consolidar a marca, valorizar a marca através dos nossos serviços, através do nosso trabalho e conseguir trabalhar primeiro em uma formação e qualificação de profissionais para estar junto com a gente, para conseguir atingir um maior número de pessoas, né? A gente, a MPR, ela está no limite dela, está longe de estar no limite dela. Ou o Marcos Paulo, o Fábio, o Emerson estão perto do limite deles? Estão perto do limite deles, sim. Mas a gente tem ótimos... eu não posso chamar de colaboradores, são mais do que isso, que estão com a gente e que ajudam muito e que têm um excelente trabalho, e a gente tem que conseguir criar um time maior e melhor para conseguir atingir o maior número de alunos, de clientes. Ô, Fábio, e a MPR começou com DNA de triatlon, né? Sim. E hoje já não é mais, né? Sim. Assim, até eu acho que teve... Eu converso com alguns triatletas, né? Que tipo, putz, eu tava na MPR, mas queria mais assistência para isso. Sim. Porque vocês estão nas maratonas, mas aí para ir para uma prova de triatlon é outro... Sim. Mas você enxerga isso com bons olhos ou não? Vocês têm vontade de fortalecer isso de novo? Sim, a gente... foi um movimento que a gente fez aos poucos, né? A MPR... Em valor relativo, a gente mudou 100%. Em valor absoluto, a gente não mudou. Então, se você olhar a MPR de 1990, tinha 150, 200 alunos e 99% faziam triatlo, né? Hoje em dia, a gente tem 1.600, 1.700 alunos e também 150, 200 pessoas fazem triatlo. Então, continua. Tá. Entendeu? Então, o valor absoluto não mudou, mas relativo mudou. Agora, se esse é um movimento que a gente se arrepende, não, o Marcos Paulo é apaixonado por triatlon, eu também gosto muito, o Emerson foi profissional, mas como mercado, um aluno meu falou, você tem que trabalhar com o que dá dinheiro, você não tem que trabalhar com o que você gosta, o que você gosta você faz. E o que dá dinheiro, né? Então, assim, eu gosto do que eu faço, né? Eu gostava de triatlon, gosto, mas não é viável hoje em dia, né? O número de eventos é muito menor, o número de atletas é muito menor. Então, uma maratona, as majors, na média, tem 50 mil pessoas, né? Um triatlon. Se tem muito, tem 2.500 pessoas. Pera, né? Onde eu vou pescar? Num aquário que tem 50 mil ou 2.500? Então, sem dúvida. É isso. Fábio, a gente chegou aqui no nosso momento Keep Running. E o momento Keep Running, eu vou querer um episódio aí da sua vida que você pensou em desistir ou que você estava na dúvida. Pode ser na vida pessoal, profissional, mas você não desistiu, você Keep Running. Mas enquanto você pensa no seu momento Keep Running... Eu vou dar um recado aqui para nossa audiência, porque esse quadro é oferecido pela Keep Running. E aqui, na Keep Running, a gente não tem só a loja lá embaixo de tênis de corrida. É a loja para o corredor ali. Todas as principais marcas, os vendedores aqui da loja são corredores, então eles entendem
de tênis igual você, Fábio. Sim. Toda vez que eu vou perguntar de tênis, eu pergunto para o Fábio. Mas aqui também a gente tem no segundo andar toda a parte de treinamento, fortalecimento, fisioterapia. Então, tem desde teste de potência, fortalecimento voltado para o corredor. Então, a gente cuida do corredor em toda a jornada dele aí. E se você quiser saber mais sobre isso, se você quiser marcar uma avaliação, fazer um teste de potência, você acessa o QR Code aí da tela ou acessa o nosso Instagram, @KeepRunningVilaMariana, que lá tem todas as informações. Bom, já deu tempo de você pensar aí no seu momento Keep Running. O que eu... É um momento Keep Running, é um momento da sua vida que você ou estava numa dúvida, ou passou uma dificuldade, ou pensou em desistir, mas você Keep Running. Eu acho que desistir não, mas essa mudança aí justamente que você falou, da gente falar, bom, então é o triatlon ou é a corrida, isso foi delicado pra gente, porque a gente gosta muito do triatlon, gosta muito disso, só que enxergou que economicamente não era viável, entendeu? Então a gente tem um tesão pela modalidade, né? Mas que a gente teve que olhar com um olhar mais racional do que emocional. Isso foi delicado para todos nós. Entendi. Tá ali. Mas deu certo, né? Deu certo. O tamanho. Tá dando. 200 pessoas em Chicago, ficou isso, né? Muito legal. Fábio, para quem está começando a correr agora, qual o conselho que você daria? Acho que a primeira coisa mais importante é buscar um médico do esporte. Antigamente isso existia menos, hoje tem mais, mas... Hoje a gente tem muito profissional, né? Assim, que... Eu falo, gente, eu sou uma amadora, mas eu tenho ortopedista, eu tenho endócrino, eu tenho nutricionista, eu tenho a físio. Aí eu olho e falo, mas gente, eu sou a pangaré e preciso disso tudo, né? Mas é isso, é você procurar um médico para fazer a avaliação, porque sem um joelho, sem um pé saudável, sem um joelho saudável... Você até se vira, vai mancando, mas sem um coração saudável, não. Então, verdade. Vai num médico, busca essa orientação, e aí depois esse médico que fizer todos os exames pertinentes vai te conduzir para aquele, para esse. E para quem já corre há algum tempo, mas quer evoluir, o que você recomenda? Orientação. Orientação, sem dúvida, buscar um profissional, buscar conteúdo. É difícil conteúdo hoje em dia, né? Porque todo mundo está a fim de vender alguma coisa. Então, buscar um profissional que consiga te orientar. Ou, se você não quer isso, vai pelo simples. Não tenta inventar que você vai quebrar a cara. É muito comum lá no parque, tem muita gente que sai correndo, né? Assim, o próprio Koji ali, os meninos que correm com ele, tem gente que faz maratona todo dia ali. Sim, e é engraçado que eles não lesionam. Eu não sei, o corpo vai acostumando, eles obviamente correm com uma frequência, né? Mas não machuca. É que ninguém conta, né? Ninguém conta. Ninguém posta, né? As físios, né? Machuca, sim. E tem algum sonho profissional que você ainda quer realizar? Eu acho que é continuar fazendo cada vez mais e melhor. Continuar motivado para continuar fazendo bem feito, para continuar fazendo direito, para não relaxar, entendeu? Desandar. Exato. Acho que é isso. Tá joia. Fábio, obrigada pelo papo, pela sua disponibilidade. Obrigado. E quem ficou aqui com a gente até o final, não esquece de deixar seu like, deixar seus comentários. Se mandar pergunta, eu peço pro Fábio responder. Segue nosso canal e deixa 5 estrelinhas aí no Spotify pra gente. Valeu, pessoal!